Olá, seja bem-vindo ao canal da TNC Plus. Eu sou Anderson Silva e esse é o seu canal de tecnologia, inteligência artificial e automações. E aí, pessoal, dei uma sumida aqui, fiquei algum tempo sem gravar vídeos, a gente deu uma mexida aqui no escritório agora, onde era o quarto da minha filha, agora ficou um pouco mais reservado. E aí agora eu vou conseguir dar prosseguimento aqui aos vídeos. Eu sei que muita gente está me cobrando aqui o prosseguimento dos vídeos, né? E aqui agora a gente vai fazer a parte 2, que é a parte de abrir um ticket, tá? Então, assim, eu antes disso, eu queria algumas explicações, do que foi feito aqui, tá? Como eu disse, eu mostrei para que eu teria que abrir algumas, categorias, tá? Então a gente vai aqui em configurações, listas suspensas, assistências. Não sei por que que chama lista suspensa, tá, eu só sei que deve ter sido uma tradução que ficou bem literal aí. E aqui categorias do White. Aqui eu criei uma classe não, uma categoria, desculpa, de hardware. Dentro de hardware eu criei desktop, redes internet, eu criei dentro de redes internet, eu criei link de internet, software e software eu criei parte de sistema. Isso aqui foi só para exemplificar para vocês, tá, isso aqui vai muito de empresa para empresa. Então, assim, vai ter empresa que só vai ter os 3 básicos aqui, que é hardware, software e internet, e aqui você pode ir ramificando, tá. Mas isso aqui foi só para mostrar para vocês aqui como é que foi feito aqui para a gente poder fazer os testes. Aqui na seção do chat, aqui não mudou absolutamente nada. Eu fiz um pequeno ajuste aqui, ele estava quebrando demais as mensagens. Então eu mudei aqui, tirei essa parte aqui e deixei ele quebrando menos o texto e ficou até melhor o resultado, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui na prática como é que ficou isso depois do ajuste, tá? Aqui, só para mostrar para vocês, eu criei, na verdade, o usuário eu já mostrei no primeiro vídeo, tá? Então aqui, só para mostrar que aquele usuário está aqui, que ele tá aqui o meu e-mail, aqui você pode colocar o telefone, e aí vocês podem ver aqui que não tem nenhum chamado assistência aqui, só não tem nenhum chamado em aberto. Aqui todos os testes que eu fiz aqui eu já apaguei para dar prosseguimento ao vídeo, tá? Então, pessoal, vamos aqui à parte do N8N, tá? Aqui foi o MCP Server, tá? O trigger, o gatilho, como você quiser chamar. E aqui, naquele primeira parte do vídeo, eu só tinha essa parte aqui do Validation User LPI, que era só para verificar se o usuário estava cadastrado na base. De lá para cá eu criei um de buscar as categorias, ou seja, ele vai me listar todas aquelas categorias do ITIL que eu criei. Eh, Coloquei a parte de criar o ticket, depois eu vou explicar passo a passo aqui cada um, e uma parte de procurar ticket aberto já pelo usuário. Qual é a minha ideia de uso da ferramenta? Quando a pessoa começar a digitar e entrando em contato com a nossa central de atendimento, neste caso aqui, ele já vai verificar se tem algum ticket em aberto. Se tiver algum ticket em aberto, ele já vai mostrar todos os tickets, listar todos os tickets que tem aberto para aquele usuário e perguntando se ele quer lhe tratar algum daqueles lá ou se ele quer abrir um chamado novo. E aqui é em si a parte de criar o ticket, tá? Aqui são todas as variáveis que a gente vai precisar. Isso aqui eu vou explicar um pouquinho com mais calma para vocês. Outra coisa que foi feitas aqui foram as ferramentas que eu criei. Então tá aqui a Search Tickets per User, tá até errado aqui, depois eu ajusto. eh, Search Categories e Create Ticket, tá? Aqui na parte de Validation User, eu também tive que fazer alguns ajustes. Vou mostrar para vocês, tá? Por quê? Para evitar de toda hora eu ter que ficar fazendo init busca, abre uma sessão, o que que eu fiz? Na hora que o usuário já entra em contato, ele já vai me salvar 2 variáveis dentro do Redis, que é o app token, tá? Ela vai ficar salva aqui dentro desse valor, e a session token, que ele vai ficar salvo aqui dentro desse valor, ok? Aqui na parte de usuário também, para não ter problemas, o que que eu fiz? Eu já vou pegar qual é o telefone dele, para poder eu salvar, tá? Para poder não toda hora não ter que ficar
buscando isso, e aqui eu falo de qual ele é, de qual entidade ele é. Eu vou salvar aqui dentro da entidades ID, eu vou salvar o valor de JSON ID. Depois eu vou mostrar isso para vocês na prática. Aqui também tem as outras ferramentas que eu criei, tá. Então, toda vez que a gente já cria aqui vamos ver aqui o primeiro que é o search. O meu fluxo ficou da seguinte forma: o usuário entra, digita o e-mail, ele vai procurar se já tem algum ticket aberto aqui, beleza. Se não tiver nenhum ticket aberto, ele segue para a abertura do chamado, ok? Como eu mostrei, não, aliás, não mostrei isso no vídeo ainda, isso aqui não tô querendo dar spoiler aqui, mas ainda não mostrei para vocês, tá. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque eu tive que fazer essas 2 funções aqui, porque senão depois a outra ia ficar um pouco sem sentido de eu fazer ela lá na frente. Então eu já quis fazer tudo por agora, tá. Então aqui já dentro do validation user eu já mostrei como é que ficou, ok. Agora eu vou mostrar aqui dentro do search ticket. Aqui, ele já vai, na hora que é chamado o gatilho, ele já vai pegar o meu user ID, o meu ID da entidade. Entidade é sempre chamada de empresa, tá. É a empresa, o token do app e o session token, e aqui as configurações do GLPI que estão recebendo aquelas variáveis lá que eu preciso, a URL que você vai trocar aqui pela sua, e aqui já vai ficar tudo mastigadinho para vocês não têm que mexer em absolutamente nada. A consulta é aqui, eu tenho até que ajustar aqui, ó, tá vendo? Porque aqui ele já tá vindo com o meu endereço, eu vou só colocar aqui para ele pegar já diretamente lá da variável, mas isso eu faço daqui a pouquinho. Quando tiver disponibilizado para você, já vai estar corrigido, tá. Então se você alterar aqui, ele já vai alterar lá dentro da ferramenta, tá. Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês como é que eu criei uma ferramenta aqui dentro do N8N. As ferramentas são as ferramentas que são chamadas pelo MCP Trigger lá, né, que na verdade é o MCP Server do N8N. Então aqui eu coloco quais são os campos que são obrigatórios. Telefone é o telefone do que a pessoa está entrando em contato. Eu não tenho essa informação, na verdade, dentro do GLPI. Até posso colocar, mas aqui é pelo telefone do que o WhatsApp que a pessoa está entrando em contato. Por quê? Porque é justamente por lá que eu vou pegar o histórico da conversa, recuperar as variáveis e não um número que ele coloca, porque ele poderia colocar qualquer um e depois gerar problema aqui de histórico, esse tipo de coisa. Então esse telefone aqui, hein, é o valor que eu capturo no webhook vindo da Evolution. E o e-mail que é o valor que eu uso para poder consultar, as informações dentro do GLPI. Eu vou mostrar para vocês que na hora que eu abrir um chamado, tá, ele vai preencher todos esses campos aqui, só vou mostrar para vocês aqui. Ele vai preencher com o título, uma descrição, em qual empresa, que aqui toda vez que aparece entidade leia-se empresa. Eu acho esse nome meio esquisito, mas é assim que eles categorizaram, tá. Então aqui dentro de coisa da entidade tem sempre aqui o nome da empresa. Então aqui no caso você poderia ser seu setor, entidade raiz infelizmente não tem como trocar, e aqui você poderia ter colocado administrativo, financeiro, RH, TI, mas aqui como eu atendo outros clientes, eu coloco o nome do meu cliente aqui, da empresa que a pessoa que eu atendo, tá. E aqui ele vai preencher todas as informações, tipo, do requerente, esse tipo de coisa, quem é a pessoa que está abrindo o chamado, justamente porque lá na frente a gente vai configurar uma ferramenta para poder, toda vez que tiver uma alteração aqui, chegar uma notificação no WhatsApp. Assim pretendo, né, vamos ver se vai funcionar. Senão a notificação vai acabar seguindo por e-mail, mas por enquanto tem funcionado muito bem aí, tá. Então, mostrando aqui para vocês, aqui no Search Ticket é praticamente a mesma coisa, tá. Aqui eu defino quais são as variáveis, e aqui dentro do trigger, eu marco para que o próprio modelo de IA, eh, defina esses campos. E aqui eu faço o ajuste, né, use esta ferramenta para consultar se já existem chamados abertos para o usuário que está entrando em contato, ok? Beleza. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, apesar de não ter mudado nada no fluxo, o prompt aqui da IA já está ficando bem mais complexo, tá? Então tem alguns valores para abrir chamado, que esses valores são fixos. Então eu já setei isso aqui no meu prompt.
Os valores que são variáveis eu determino aqui dentro do prompt também e explico o que que é cada um deles aqui, tá. Esse aqui vai ficar mastigadinho para vocês, mas cabe de cada um aqui depois, é bom para vocês usarem como exemplo, para vocês adaptarem para a realidade de vocês, tá. Então isso aqui eu tô usando para a minha realidade de hoje. E se você quiser ajuda aí, precisar para poder te dar uma melhorada nesse prompt aqui para sua necessidade, entre em contato aqui com a gente que, na medida do possível, vou ajudando vocês aí com os testes de vocês, tá. Então, pessoal, aqui depois dessa explicação que eu dei para vocês aqui, vamos fazer um testezinho aqui para mostrar para vocês como que ficou o fluxo até este momento, tá? E depois eu vou para algumas considerações aqui. Boa tarde, vamos ver aqui como é que ela vai se comportar aqui. Aquele fluxo inicial é o mesmo, né? Então, assim, ela vai me pedir meu e-mail, vai verificar em qual empresa eu estou. Depois eu vou até cadastrar outra empresa aqui para mostrar para vocês de que ela vai realmente tratar empresa por empresa, ou pode ser setor por setor. Tá, então aqui ele tá rodando lá o MCP, consultou a empresa, viu, ela não achou nenhum problema nesse exato momento, então já me foi direto perguntar se eu estava com algum problema. Eu vou colocar um aqui, tentei ligar por várias vezes o meu PC e ele emite bips e não dá sinal de vídeo, tá. Então aqui vou mostrar para vocês aqui isso aqui eu já tinha mostrado que ele ia tratar isso aqui como hardware, de acordo com o texto que eu fiz, ele já ia determinar aqui qual era o segmento que vai ser aberto o chamado, tá entendendo? Então, agora ele vai fazer o resumo dele lá. Vendo? PC emite bips, tentar desligá-lo. Aqui, vou mostrar para vocês, ó, tem nenhum chamado em aberto, tá? Aqui agora eu vou voltar aqui e vou dar um ok. Pode abrir o chamado. Beleza? Agora ele vai fazer aqui o final do cadastro do chamado. Vamos aguardar aqui, tá fazendo todo o procedimento. Opa, seu chamado foi aberto com sucesso. O número do chamado é 28. Você receberá notificações, foi a mensagem de encerramento que eu coloquei. Se você vir aqui agora no GLPI aqui e der um atualizar, você vai ver que ele abriu. Ele resumiu o título para mim, botou o título, tá? Da entidade, é a empresa TMC Plus. Aqui foi aqueles valores fixos que eu coloquei lá, então todo chamado que eu abro, eu vou abrir muito baixo. E aqui ele categorizou como hardware, tá? Depois eu vou mostrar um negócio para vocês também, que é importante, eu acabei esquecendo, mas vou mostrar para vocês. E aqui eu queria mostrar para vocês aqui que tudo ele coletou aqui. Vou dar uma diminuindo aqui na janela aqui, só para vocês verificarem. Tá vendo? Então aqui ele pegou toda a minha descrição do que eu fiz, aqui ele abriu como requerente, tá? E aqui mostrando para vocês de que o chamado está aberto. Queria mostrar para vocês aqui, aproveitando que eu já estou aqui no GLPI, eh, aqui na parte de configuração também, listas suspensas, categorias do White. O que que eu fiz aqui dentro de cada categoria dessa aqui? Eu vim aqui e coloquei um comentário, tá vendo? Categoria relacionada ao problema de hardware e seus periféricos, como impressoras, scanner, teclados, mouse e CPU. Por que que eu fiz isso? Porque em vez de eu ter que ficar eu determinando para onde vai cada requisição, a própria IA, ela aqui quando ela vem aqui no Search Categories, mostrar para vocês aqui um executado, ó, ele me traz aqui todas as descrições, ó, comentário. E aí eu peço para ele analisar esse comentário e ver em qual categoria é melhor. Tá vendo aqui, ó?
categoria relacionada a problema do sistema operacional Windows, Linux, Macs e demais. Suíte de trabalho com Microsoft Office, OpenOffice, problema de aplicativos de e-mail. Sistema legados não entra nessa categoria. Por quê? Eu posso ter vários sistemas dentro da minha empresa, sei lá, sistema de folha de pagamento, pode ter um TOTS, pode ter outro tipo de sistema, que é aqui do RH, e aí para não ficar misturando o sistema operacional com os sistemas, eu criei uma categoria sistemas. Então aqui foi aqui que eu categorizei dentro de cada categoria que eu fui criando, eu fui colocando o que que eu fui qual é a descrição dela. Então eu poderia falar assim: "Ah, é o administrativo, aqui são todos os usuários que fazem parte do administrativo. Ah, aqui é TI, todos os usuários da TI, todos os chamados que são abertos para TI têm que ser encaminhados para cá". Então, ou seja, você vai trabalhando a sua descrição do jeito que você acha melhor. Eu acabei não mostrando isso aqui lá no começo, mas isso aqui é importante, tá? E foi aí é daqui que ele identifica onde ele vai coletar. Eu poderia colocar isso no prompt, mas eu preferi deixar dinâmico, assim, porque fica mais, digamos, profissional, né. Então aqui, eu vou até fazer outro teste aqui para vocês, só vou limpar a conversa aqui, ó, que eu coloquei isso aqui só para fazer essa limpeza de mensagem para não manter histórico, eu vou abrir outro chamado aqui para mostrar para vocês, ó. Vamos supor que outro dia, eu já queira abrir outro chamado, e aquele lá ainda está em aberto. "Boa tarde", só para mostrar para vocês. Tá? Que já é aquela outra aquele outro a outra ferramenta que eu fiz lá. É o meu e-mail como de padrão, tá? E agora ele vai consultar aqui, ele já vai me dar uma informação diferente da conversa anterior, tá vendo? Só um minutinho. Olá. Atualmente há um chamado aberto com o seguinte resumo: "PC não liga, emite bips. Você gostaria de falar sobre esse chamado ou preferir encerrá-lo? Caso contrário, por exemplo, um chamado". Tá, isso aqui, se tiver vários chamados, ele vai me abrir a listinha com o número em cada um da frente. Eu vou abrir outro chamado aqui. Qual problema eu tô vendo? Meu Windows vou fazer diferente aqui. Não, meu Windows, está muito lento e aparentemente está com vírus. Então a gente já vai pegar aqui a minha meu resumo, tá. Essas mensagens aqui, depois você pode deixá-las um pouco mais humanizadas, né, tipo, faça um breve resumo, deixá-las mais detalhadas possíveis. Tá vendo aqui, ó? Com base na descrição do seu problema, que o Windows está muito lento, aparentemente está com vírus. Vou classificar sua chamada como software. Ele ficou dentro daquela categoria software. Ok, ok, pode abrir o chamado. Vou mostrar para vocês aqui que aquela categorização lá está funcionando. Então ele já vai abrir um chamado como número 29, tá? Vou aqui para o dashboard de assistência, chamados. Ele já categorizou outro aqui, ó, Windows lento e com vírus. Aqui ele já abriu na categoria software, ok? Então, pessoal, aqui, só para a gente finalizar aqui o vídeo, vocês viram aí que os chamados estão sendo abertos. Eu ainda vou dar uma trabalhada em algumas soluções aqui, mas eu queria agradecer a quem se inscreveu no canal recentemente aí, a quem deixou um comentário, que deu dar força pra gente. Eu tô muito ausente mesmo, mas eu vou tentar melhorar aqui. Queria mandar um salve pro pessoal lá do La Salle, pro Matheus, pro Ícaro, pro Nicolas e pro Felipe. Os caras são fera lá também, me ajudaram bastante aí durante minha trajetória por lá, o contrato que eu tinha lá com eles. E se esse vídeo foi importante para você, dá seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Eu ainda estou devendo aqui um vídeo de explicação que me pediram também, que foi de como o início disso aqui, como instalar o GLPI, como instalar Evolution, como instalar essas ferramentas e fazer as integrações. Eu vou fazer também esse vídeo. E se vocês acham que o vídeo está ficando um pouco rápido, se vocês querem mais detalhes, é porque assim, o que eu vejo é que as pessoas vão pulando o vídeo, né? Então, quanto mais longo for o vídeo, eu acho que tem menos absorção, as pessoas acabam não vendo o vídeo na íntegra, então ficam pegando os recortes. Eu acho que ao final disso aqui tudo, quando eu fizer essa série de vídeos, eu vou fazer um vídeo completo, tá? Explicando do início ao fim, botando no final lá o documento final desse projeto que a gente está fazendo aqui junto. Mas enquanto isso eu vou compartilhando com vocês tudo que eu fui fazendo aqui, até para a gente poder ouvir críticas, ver o que que a gente pode melhorar, outras pessoas testarem, darem sugestões, e assim a gente vai seguindo, tá? Então
Peço a todos aí aquele like novamente, fique com Deus e até o próximo vídeo.